o que é e como funciona um token. Eu acho interessante a gente começar antes de explicar mesmo o que é um token, a gente deixar bem definido o que é um token, né? Diferenciar ele de uma criptomoeda, porque são duas coisas ali que convivem lado a lado, são duas coisas bastante semelhantes, porém foi evoluindo ao longo dos anos, ao longo do tempo, e o token deixou de ser o que era antes, mais parecido com a criptomoeda. Hoje em dia o token é uma coisa muito mais complexa, mais tecnológico, com mais funcionalidade, serve para mais coisas, tem mais aplicabilidade do que uma criptomoeda. Então, nesse slide aqui eu quero diferenciar vocês que do lado direito estão os tokens e do lado esquerdo são as criptomoedas. A primeira coisa que a gente pode destacar de diferença entre os dois é que um token, para ele existir, existiu uma criptomoeda antes dele, porque ele só existe dentro de outras blockchains. Você pode ver ali na esquerda que eu coloquei Bitcoin, Ethereum e BNB. Essas três moedas, elas são realmente moedas, são criptomoedas que possuem suas próprias blockchains. Na esquerda, o token mais famoso que eu posso destacar é o Tether, até por isso ele está em primeiro lugar. O Tether, para quem não sabe, é um token que ele é lastreado em dólar. E para o Tether existir, é necessário uma blockchain. No caso do Tether, ele está oficialmente na blockchain do Ethereum, dessas aí que está na esquerda. Abaixo do Tether, a gente tem um token de uma exchange que é muito famosa, que é a FTX. Esse token se chama FTT, é um token que é utilizado dentro da corretora, ele serve para bater taxa, fazer outras coisas. Ele também existe por conta da blockchain do Ethereum. Se não fosse a blockchain do Ethereum, não seria possível existir o token da FTX. Abaixo do token da FTX, temos o Pancake Swap, o token Cake. Esse token representa o token de governança da maior corretora descentralizada do mundo, que é a Pancake Swap, que por sua vez roda dentro da blockchain Binance Smart Chain, que é o do token BNB, esse token amarelinho ali que vocês podem ver, a última moeda ali da esquerda. Quais que são os casos de uso para um token? Eu coloquei aqui algumas imagens para a gente já poder ter os exemplos de para que pode servir um token. Atrás do título, eu coloquei a imagem de um prédio, isso porque hoje em dia você já consegue comprar um imóvel usando um token, você compra um token que ele significa que você possui uma fração daquele imóvel, já existe isso aqui no Brasil. Outra forma também de você poder contribuir com o mercado imobiliário, que também existe aqui no Brasil, é o crowdfunding para a construção de imóveis. Tem algumas empresas que você pode adquirir um token, vamos supor que por R$1 você comprou o token por R$1, esse R$1 vai ser somado com todos os R$1 de outras pessoas, e aí a construtora que arrecadou isso vai construir o imóvel. Logo após a construção e a venda desses imóveis, eles vão recomprar esses tokens que foram vendidos por R$1, nesse nosso exemplo, vão comprar por, sei lá, R$2. Ou seja, você dobrou seu patrimônio, foi um investimento aí que rendeu 100%. Já existe esse investimento aqui no Brasil e já é uma coisa palpável, você já consegue entrar nesse mercado e já participar disso aí, de comprar um token, pegar uma fração do imóvel, ou se não fazer um crowdfunding, ajudar alguém a construir o imóvel e depois faturar com isso. Ali em cima a gente tem outra aplicabilidade para os tokens, que são os NFTs. Nesse caso aí, eu coloquei um resuminho de umas notícias. Tem a notícia ali que o Santos anunciou uma parceria para criar um NFT. O Cruzeiro também criou um token. E aí a gente pode entrar na parte dos fan tokens, que é um token que representa uma votação no seu time do coração, em algum projeto ali que você gosta. Esse é um fan token. Vamos supor que eu torço pro Corinthians. O Corinthians já possui o seu fan token. Eu vou lá onde é vendido esse fan token, eu compro várias unidades. Essas unidades vão dar para mim direito a voto, direito a algumas decisões do time, não todas as decisões. Alguns times, inclusive, dão benefícios especiais para os detentores do token. Se você tiver, sei lá, 5.000 unidades do token, você vai conseguir ingresso de graça para os jogos. Nessa outra imagem a gente pode ver mais uma aplicabilidade para tokens. Eu coloquei nela uma imagem de uma fazenda com gado. Hoje em dia também aqui no Brasil já existe projetos no qual você compra um token para ajudar o dono de uma fazenda, uma empresa que é dona dessa fazenda, a se capitalizar.
Ela, com esse dinheiro que você deu para eles em troca do token, eles vão pegar esse dinheiro, comprar bezerros, comprar semente, preparar a terra, fazer plantação, criar esse gado, alimentar ele. No final vai vender esse gado, se for um gado, vai colher a lavoura, vai vender esses grãos e depois vai te recompensar recomprando esses tokens da mesma forma do token imobiliário ali que eu dei o exemplo. Abaixo aí do gado, a gente tem outro exemplo que não é muito utilizado, mas o token inicialmente surgiu para isso, que é representar uma unidade física de alguma coisa. O token, se você for traduzir, vai virar algo como ficha. E o que é ficha? A gente tem ficha de cassino, tem ficha de sinuca, ficha para jogar alguma coisa. E essa palavra ficha ela não é muito bem traduzida, porque ela também pode dizer que ela é um ingresso. Você pode ter comprado um ingresso, e esse ingresso pode ser um token. Que aí você pega lá seu celular, você mostra, ó, eu tenho aqui esse token. Então você vai lá, transfere lá para o dono do local, você pode transferir para outra pessoa, vender esse ingresso. Então essa é mais uma das infinitas aplicabilidades do token. Nós também temos outra classe de tokens que são as stablecoins. Eu coloquei, por exemplo, o Tether, que é esse verde ali embaixo, BUSD e Pax Gold. O que é o Tether? O Tether é a chamada stablecoin, é um token que representa $1. Um Tether equivale a $1. Quando eu falo lastreado, eu também estou querendo dizer isso, que é uma coisa que vale a outra. No caso do Tether, o Tether é lastreado em dólar, ou seja, um Tether equivale a $1, lastreado equivale. No caso do BUSD é a mesma coisa, o BUSD é lastreado em dólar. A diferença do BUSD para o Tether é que são empresas diferentes. Se você não confia em uma, você adquire outra. E qual que é a vantagem de ter um token que equivale a $1? As vantagens são inúmeras. Se você hoje quiser enviar dólar para o exterior, você vai ter que pagar uma taxa que é muito alta. Só de IOF aí já vai comer uma bastante parte do saldo que você vai enviar. Já quando você envia um token, você compra ele aqui no Brasil de alguém, compra em uma corretora, você pode enviar ele para qualquer lugar do mundo. A Receita Federal não vai saber, você não vai precisar pagar taxa nenhuma, porque esse token existe na internet. Ele não está aqui no Brasil e você está enviando ele para fora. Ele já está na internet. Ele só vai mudar de endereço dentro da blockchain. Ali de outro exemplo, eu usei o Pax Gold, que é um outro tipo de token que é muito interessante. O Pax Gold ele é lastreado em ouro. E aí você que gosta de investir em ouro, você já deve ter visto a taxa, a dificuldade, a falta de liquidez, o horário também, né? Você só pode investir, sei lá, das 10 horas até as 6 horas da tarde. Se acontecer alguma coisa, você quiser vender, você não pode. Enquanto que o Pax Gold, você saca para sua carteira, você compra na corretora, saca para sua carteira, ele é seu. Você pode transferir ele a qualquer hora do dia. Não importa, você pode vender para quem você quiser. Não tem corretora que vai te bloquear, porque ele é um token. E esse carinha aí saindo raio laser do olho é o Bruno Perini. Ele tá fazendo uma coisa muito interessante, que é dar NFTs, que eu havia dito anteriormente, já tinha um NFT do Santos. No caso aqui do Bruno Perini, ele vai dar NFTs para os alunos do curso dele. NFT é um outro tipo de token, que se chama token não fungível, que ele representa basicamente uma cartinha. Lembra quando você colecionava cartinha na escola, que você trocava com seus amigos? É isso que o NFT faz, ele serve para classificar esse tipo de ativo, ele é um NFT. Lá no código de um token que é o NFT, vai ter um lugar também para salvar a imagem desse NFT. E nessa imagem vai ter a imagem propriamente dita do seu NFT para você mostrar para outras pessoas. No caso aí eu coloquei o exemplo do token, do fan token aí do Bruno Perini, que vai ser uma exclusividade para quem é aluno dele. Agora entrando mais na parte técnica, vou mostrar para vocês o que é um token assim na prática. O que de verdade é um token. Tanto é que o título aí é Como é um token. Se a gente for pegar um token mesmo para olhar, ele é basicamente isso aí que está na tela. Ele é um programa de computador. A diferença de um token para outra coisa é que ele, na verdade, ele é um chamado smart contract. A gente chama ele de smart contract, porque ele roda dentro da blockchain. Então, o programa de computador que roda dentro da blockchain, ele não é simplesmente um programa de computador, ele se chama smart contract. E o token é só mais um dos inúmeros smart contracts que existem, que você pode criar. É só mais um exemplo de um smart contract. O token, como eu disse, é um programa que roda na blockchain, ele é o smart contract. Quando você criar o seu token ou o seu smart contract, ele vai possuir um endereço determinístico. O que isso significa? Um endereço que vai estar lá na blockchain para qualquer um poder acessar. E esse endereço ele é diferente
para cada uma das blockchains. Você pode ter inúmeras blockchains, cada token que você criar vai ter um endereço diferente, porque cada blockchain funciona isoladamente de outras blockchains. É claro que existem algumas blockchains, alguns projetos que ligam uma blockchain na outra, mas uma blockchain por si só, ela não tem nada a ver com outra. A gente tem a blockchain, por exemplo, do Ethereum e a blockchain Binance Smart Chain, são duas coisas separadas. Um contrato, um token que você criar na Binance Smart Chain vai ter um endereço diferente na blockchain do Ethereum. Então eu coloquei aí como exemplo o endereço do Ethereum, ele vai ser diferente de outras blockchains. O token ele é basicamente um contrato inteligente. Ele é uma das formas dos contratos inteligentes, né? Você pode criar o contrato do jeito que você quiser. Um desses contratos é um token. E ele é democrático. Por que ele é democrático? Hoje em dia qualquer pessoa pode criar um projeto de um token, pode criar um crowdfunding, né, que a gente chama a famosa vaquinha, que a gente pode ajudar um projeto que a gente gosta, ajudar, sei lá, você assiste um youtuber, você quer ajudar ele a construir um estúdio melhor, porque ele vai poder trazer algumas pessoas diferentes, fazer algumas coisas, e você gosta bastante do conteúdo dele. Esse youtuber vai lá, cria um token, você compra esse token dele para ajudar. Esse token você vai poder vender para outras pessoas, se valorizar, você ganhou mais dinheiro, mas o fato é que você vai estar dando a oportunidade dessa pessoa que criou o token poder criar um projeto. Por isso que ele é democrático, porque qualquer pessoa pode fazer isso. Hoje em dia qualquer pessoa consegue arrecadar dinheiro de forma muito fácil utilizando os tokens, o que antes era muito difícil e somente grandes empresas faziam, pessoas famosas, televisão. Hoje você da sua casa você consegue criar um token e fazer um crowdfunding ou uma ICO, que é um termo aí que é bastante famoso no mercado. Chegamos ao fim. Você me encontra em todas as redes sociais por @itxtoledo, escaneando o QR Code. Você entra em nossa comunidade no Telegram. Eu aposto que lá você vai ser bem recebido e vai conseguir tirar todas as suas dúvidas.